Qual a diferença que existe entre Cristo, Buda, Mohammed, o profeta dos muçulmanos, e outros grandes líderes religiosos na história, Krishna? Qual a diferença que existe entre eles? Jesus foi apenas mais um líder religioso? Deus é o mesmo Deus em todo o planeta Terra? Ou ele se adapta conforme a cultura das pessoas? Deus fala algumas coisas para o Ocidente e fala outras para o Oriente? Então, essas perguntas, elas são bem claras, respondidas bem claramente na palavra de Deus, e nós temos que decidir. Ou nós aceitamos que a palavra de Deus é inspirada e é verdadeira, ou então nós rejeitamos e, infelizmente, vamos colher as consequências. Então, claramente a palavra diz, por exemplo, em Hebreus 13, verso 8, o apóstolo Paulo diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, Cristo sempre existiu. Muitos têm dificuldade de entender isso. Voltando a falar dos muçulmanos, por exemplo, eles não creem que Jesus seja Deus divino. Eles falam que Cristo é um homem apenas, foi um profeta, e que eles acreditam até que ele esteja no céu, mas como um homem, como um profeta. Nada mais do que isso. Aí você vai para o kardecismo. Também acredita coisa semelhante. A Cristo é um espírito de luz, mas Deus, o Criador, Deus, não, ele não é. A palavra diz que sim, que Cristo é o Criador. Eu gosto muito do texto de Paulo em Colossenses 2, 19, ele diz assim: nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse é um texto até que tem uma redundância, né? Toda a plenitude. Não existe meia plenitude, não existe 70% de uma plenitude, isso não existe. Ou o ser é pleno ou não é. E Cristo é plenamente divino, não falta nada. Quem vê a Cristo, vê o Pai. Ele falou isso. Então, nós não podemos achar, não, o Pai é maior que Cristo. Não, ele foi maior que Jesus humanamente, quando ele estava aqui na Terra. Deus se fez carne e habitou entre nós. Aí sim, ele tomou uma posição inferior, ele se humilhou, sendo em forma de Deus, Filipenses capítulo 2, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe, em João capítulo 10, verso 30, eles quiseram apedrejar Jesus porque eles falaram: você é um homem e se faz igual a Deus. Não, não era um homem qualquer. Ele era Deus em carne. Ele se encarnou para vir nos salvar, que é um outro tema que nós vamos falar no canal também. Então, Isaías, poeticamente, brilhantemente, diz assim: olha, Cristo é o Pai da eternidade. Isso quer dizer o seguinte: antes da eternidade existir, isso é bem poético, é lógico, bem poético, antes da eternidade existir, lá estava Cristo. Antes da eternidade. O profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2, ele diz que Cristo não tem princípio de dias, nem fim deles. Ele não tem começo e ele não tem fim. Ele não foi começado, iniciado. Ok? João, de novo no capítulo 1, diz assim: antes dele, nada foi criado. Ele é o princípio da criação. Ele criou, ele principiou a criação. Uma vez conversando com uma pessoa testemunha de Jeová, nós conversamos muito tempo, ficamos 5 horas falando só sobre esse assunto, se Jesus era Deus ou não. Graças a Deus, eu consegui convencê-lo que Jesus é Deus, mas por causa de um orgulho, ele não tomou uma decisão ao lado de Cristo. Mas ele ficou convencido.
E é uma história longa, eu não posso contar aqui. Então, Cristo, a pergunta que eu fiz, uma das que eu fiz para esse homem foi a seguinte: mencione uma coisa que o Pai consegue fazer e Cristo não consiga fazer. Meus queridos, vocês não podem falar que o Pai criou um Deus, mais um Deus. Não pode, porque não tem como criar um Deus. Ele é Deus justamente porque ele não pode ser criado. Como que eu vou explicar isso? Não tem como explicar. Ele sempre existiu. Como que nós vamos explicar um ser que sempre existiu? Ou nós aceitamos e temos comunhão com ele, ou não aceitamos e passamos pela vida com muita tristeza, eu diria. Porque Cristo é fonte de alegria. Se a pessoa não está com ele, ela não tem acesso a essa fonte. Ela participa de algumas coisas, mas não na sua plenitude. Ela não tem comunhão com Cristo. Sabe o que é isso? Ter comunhão com Cristo é muito mais profundo. Tá? Imagine, vou dar um exemplo bem basicão mesmo, bem superficial, mas imagine você ser fã de um grande cantor famoso mundialmente, e aí você vai ao show, você ouvir ali e fala: olha, eu fui ao show do fulano. Aí a pessoa vira: ah, eu moro com ele, o vejo todos os dias. É mais ou menos isso que está acontecendo. A pessoa: ah, eu gosto de Cristo. Você tem comunhão com ele? Não, não tenho, não dá tempo, não dá. Agora, quando Cristo habita em nós temos comunhão com ele. Olha, o apóstolo Paulo diz assim: nós somos templos de Deus. E a palavra diz, João capítulo 14, 26, o Pai e o Filho habitam em nós. Um pouco antes, alguns versos antes, diz que o Espírito Santo habita em nós. Paulo diz que o Espírito Santo habita em nós. Então os três habitam em nós. E agora eu falo uma coisa importante: templo, ele só é construído para um Deus, né? Seja o Deus verdadeiro ou falso, mas nunca se faz um templo para uma coisa, né? Então, ou para um profeta. Nunca foi feito em Israel um templo para homenagear um profeta, não. Templo é para a honra e glória de Deus, para figurativamente servir de habitação a Deus. Agora, o meu objetivo aqui, principal, não é simplesmente defender uma doutrina, não. Como nosso canal é espiritual, o meu objetivo principal é saber que quando você tem comunhão com Deus, essa comunhão não tem limites. Você que pode pôr os seus limites, porque ela não tem, ela não precisa ter limites. Deus não precisa de ninguém para aconselhá-lo. Desculpe, Cristo, vou falar, porque ele é Deus, mas para você não confundir o Deus Pai com Cristo, Cristo não precisa de receber conselhos de ninguém. Cristo não precisa receber poder de ninguém, ele tem o poder. Faz parte da personalidade dele, do ser, do seu caráter, ok? Então, aquele ser que todo o Testamento conversa com Israel é Jesus, não é o Pai. Jesus ficou determinado a tomar conta, eles se reuniram, Pai, Filho e Espírito Santo, ficou determinado que Jesus é que tomaria conta aqui desse planeta. Ele é o responsável por esse planeta, tá? Então, o que eu ia falar mais? Nós somos chamados de cristãos por causa de Cristo. Cristo é o nosso Deus, por isso somos chamados de cristãos, né? Eu costumo até brincar, fala, nós não somos chamados de paisão e nem de espiritão, né? Ou paisistas, talvez, né? Eu creio no Pai, então eu sou paisista. Não, nós somos cristãos. Quem não crê em Cristo como Deus não é um cristão. Simples. Não tem mistério. Eu gosto de esclarecer bem, porque as pessoas ficam conjecturando, não há necessidade. Se Cristo não é o centro da sua vida, se Cristo não é o Deus que você busca o tempo todo, ele não é o seu Deus. Tá ok? Mas, de acordo com a palavra, ele é Deus. Plenamente Deus. Eu gosto desse texto de Paulo, que eu já citei. Ele é plenamente Deus. Ninguém pode perdoar pecados, a não ser Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Essa é uma característica divina.
poder perdoar pecados. Cristo pode perdoar pecados. Os outros que dizem que podem, eles estão blasfemando. Somente Cristo pode perdoar. Mas por quê? A resposta é bem simples, né? Foi Ele que morreu por nós na cruz. Não tem outro ser, outra pessoa. Ele morreu por nós na cruz, representando o Pai e o Espírito. Mas Ele morreu. Ele se fez carne. Ele sabe o que nós passamos. Ele sabe o que é passar fome. Ele sabe o que é passar sede. Ele sabe o que é cansaço. Ele sabe o que é ter que pagar contas, impostos. Ele sabe. Ele passou por isso. Estude mais sobre a divindade de Cristo, porque ela faz diferença na vida de todo mundo. Não é um assunto qualquer, um assunto bobo, teórico. Esse não é de forma alguma um assunto teórico. Esse é um assunto poderoso. E quando você compreende, isso traz poder para a sua vida. Por isso que eu estou falando sobre esse assunto aqui. Continue no canal. Eu vou falar sobre muitos assuntos relacionados a esse, que são importantes para se formar todo um conjunto. Então eu peço, continue no canal, se inscreva se você não é inscrito, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam conhecer esse Cristo plenamente divino. Essa é a minha oração, e eu peço também que você ore pelo canal, ore por essa obra, para que ela cresça cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.